Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem, se cuidando e aproveitando todo o conteúdo que temos trazido com carinho durante todos esses meses. Hoje falaremos sobre obesidade infanto-juvenil e depois desse vídeo colocamos um outro vídeo complementar, ok? Não deixem de assistir para fixar o conteúdo, ele é bem curtinho. Bom, por que abordar novamente esse tema? Especialmente porque ele é de extrema importância nos dias atuais. Quando falamos de obesidade na infância e na adolescência, não estamos falando de um problema puramente estético. O aumento da obesidade é alarmante nos últimos anos e é considerado uma epidemia mundial. Cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas de obesidade e 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. O excesso de peso pode provocar o surgimento de vários problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e a má formação dos ossos. São muitos os fatores que propiciam o ganho de peso, não somente uma alimentação em excesso e pouca atividade física. Em geral, os fatores são hábitos alimentares inadequados, inclinação genética, estilo de vida sedentário, distúrbios psicológicos, problemas de convivência familiar, entre outros. É muito comum ouvirmos que as pessoas obesas ingerem grande quantidade de comida, mas isso nem sempre é verdadeiro. Não exatamente a quantidade de alimentos, mas o alto valor calórico e o desequilíbrio nutricional que alguns deles fornecem. Fast food, refrigerantes, salgadinhos, biscoitos recheados, enfim, essas guloseimas que as crianças e os adolescentes costumam adorar são muito calóricos, ricos em gorduras e açúcares. Imaginem isso aliado ao sedentarismo que sabemos que piora a cada dia. Não é incomum pessoas obesas apresentarem anemias e outras deficiências nutricionais, porque esses alimentos gordurosos e ricos em açúcar costumam ser pobres em vitaminas, minerais e fibras. Lógico, os fatores genéticos são muito importantes nesse processo da obesidade e algumas pesquisas já revelaram que se um dos pais é obeso, o filho tem 50% de chances de se tornar obeso também. E se os dois pais estão acima do peso, o risco aumenta para 90%. Porém, eu costumo dizer que o sedentarismo e a alimentação inadequada funcionam como verdadeiros gatilhos para acionar a genética. Com certeza, para filhos de obesos é muito mais difícil manter o peso adequado ao longo da vida, porém não é impossível se as causas forem bem controladas. Outra coisa bem preocupante é o fator psicológico. Temos visto crescer muito nessas fases da vida a ansiedade e a depressão. Ambos podem levar ao consumo alimentar inadequado, e especialmente no caso da ansiedade, que não dificilmente provoca compulsão alimentar. Bem, mas vamos lá, o que é a obesidade então? Será que é simplesmente o excesso de gordura no corpo? Essa é uma definição meio vaga, vocês não acham? Existem algumas ferramentas e exames que nos ajudam a estimar o percentual de gordura do corpo. Mas na prática, a forma mais simples e difundida para avaliar a obesidade é através do índice de massa corporal, o IMC, que é um índice que relaciona o peso, a altura e ao sexo. Ele também é utilizado em crianças e adolescentes. Além disso, costumamos relacionar o peso à idade e colocar em uma curva de crescimento para ir acompanhando durante o tempo. A forma de interpretação do IMC em crianças e adolescentes é diferente dos adultos. O objetivo do tratamento é simples: diminuir o IMC do paciente. A forma como esse objetivo será alcançado é que é um pouco mais complexa. Nas crianças com sobrepeso ou obesidade leve, não é estritamente obrigatório haver a perda de peso, pois se a criança mantiver o seu peso estável enquanto cresce, a longo prazo o seu IMC tenderá a ficar normal. Mudanças de hábitos de vida, no entanto, são essenciais. A criança e adolescente precisa ter uma dieta mais equilibrada e deve praticar exercícios com regularidade. Dietas muito restritivas e pular refeições não é o caminho adequado. Como eu falei, não é comer menos. A criança precisa comer melhor, ou seja, ter uma alimentação mais saudável. É importante que toda a família mude de hábitos alimentares e a escola contribua para esse processo. E dormir cedo também é importante.
Estudos mostram que as crianças que vão para a cama até às 20 horas costumam ter mais facilidade em controlar o peso do que aquelas que dormem somente depois das 21. Isso devido à produção do hormônio do crescimento. Evitar falar coisas negativas sobre o peso e comemorar qualquer pequena conquista também é importante. Isso é motivante. Mas e a escola, né? Qual que é o papel que ela assume para contribuir com a diminuição da obesidade? Bom, é super importante que sejam realizadas ações com toda a comunidade escolar para motivar mudanças de hábitos, inclusive da família. Realizar atividades recreativas e desportivas com regularidade também é importante. Em relação ao cardápio, a alimentação escolar já visa a oferta de alimentos saudáveis e nutritivos, com ênfase na diminuição de ultraprocessados, ou seja, menos gorduras e açúcares desses alimentos muito industrializados. Quando ofertamos frutas, verduras e legumes, também contribuímos para aumentar a quantidade de fibras da alimentação e isso auxilia no emagrecimento. O acompanhamento na hora da refeição, sempre que possível, é importante porque auxilia os alunos a evitarem os excessos e a comporem adequadamente, equilibradamente o prato. Então evita muito arroz, pouca salada, por exemplo. É sempre fundamental incentivar o consumo das verduras e legumes. E de frutas também. O programa Saúde na Escola, parceria entre educação e saúde, já está se planejando para atuar mais intensamente no enfrentamento da obesidade infanto-juvenil nos próximos anos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Até a semana que vem. Abraços e se cuidem. Obrigada!